Algumas das maiores viradas da minha vida começaram com uma pessoa, uma conversa, um convite, uma oportunidade, uma presença que apareceu no momento certo. E olhando para a minha história, eu reconheço uma coisa com muita clareza. Eu não teria chegado até aqui sozinha. Eu sou Elaine Sato, autora do livro que inspira esta jornada, e este é o podcast É Possível Ir Além. Nesta temporada, nós estamos falando sobre SISU na prática. E quando chegamos à solução dentro do SISU, existe algo muito importante. Nem tudo aquilo que nos ajuda a avançar nasce apenas dentro de nós. Às vezes existe uma pessoa que nos escuta de um jeito diferente. Alguém que abre uma possibilidade, uma conversa que traz clareza, uma orientação que ilumina um caminho, ou uma presença que nos ajuda a enxergar aquilo que naquele momento nós ainda não conseguimos perceber. Na etapa da solução, nem sempre avançamos porque já temos todas as respostas. Muitas vezes avançamos porque nos abrimos para enxergar novas possibilidades, inclusive por meio das pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu vivi isso de uma forma muito concreta quando perdi grande parte da minha visão. Muita coisa mudou de uma vez. Minha rotina, a forma como eu me deslocava, a maneira como eu acessava informações, a forma como eu trabalhava e também a imagem que eu tinha sobre aquilo que seria possível construir profissionalmente dali para frente. Retornar ao trabalho exigiu muito mais do que vontade. Não existia um roteiro pronto, nem para mim, nem para a empresa, nem para as pessoas que conviviam comigo naquele novo momento. Nós fomos descobrindo na prática como eu poderia acessar informações, me organizar, me deslocar, participar das atividades e continuar contribuindo com valor, mesmo vivendo uma condição diferente. E para mim, nem sempre era fácil receber apoio. Eu estava acostumada a ser mais independente. Eu gostava de resolver, aprender, buscar caminhos e descobrir o que eu poderia fazer. E naquele momento, eu queria muito entender o que ainda era possível para mim. Eu não queria incomodar, não queria parecer dependente, não queria que as pessoas olhassem apenas para a minha limitação. No fundo, eu também queria preservar a minha autonomia. Queria descobrir o que ainda era possível fazer por mim mesma, sem perder a minha dignidade, a minha identidade e a minha vontade de contribuir. Mas havia coisas difíceis de compreender sozinha. Coisas que eu só conseguiria descobrir na convivência, na tentativa, no erro, no ajuste e também com a presença de pessoas que apareceram no caminho. Algumas trouxeram paciência, outras trouxeram orientação, outras abriram espaço, outras simplesmente acreditaram que eu ainda poderia contribuir. No meu livro, eu chamo algumas dessas pessoas de anjos, não porque tenham resolvido a minha vida. Não resolveram. E também não fizeram aquilo que era minha responsabilidade fazer, mas porque apareceram em momentos importantes, às vezes com uma orientação, às vezes com paciência, às vezes com uma oportunidade, às vezes apenas com a presença certa, na hora em que eu mais precisava continuar. De alguma forma participaram da minha reconstrução. Foram presenças importantes no caminho. Foram pontes em momentos em que eu ainda estava aprendendo a atravessar. E essa diferença é muito importante. Ninguém poderia tomar minhas decisões por mim. Ninguém poderia desenvolver minhas habilidades no meu lugar. Ninguém poderia escolher a profissional que eu queria me tornar. Essa parte era minha. Mas algumas pessoas caminharam comigo em determinados trechos. Elas me ajudaram a enxergar possibilidades, a encontrar formas mais simples de seguir e a perceber que eu ainda podia contribuir. E reconhecer isso não me tornava menos capaz, pelo contrário, me ajudava a perceber que independência não significa isolamento. Autonomia não significa fazer tudo sozinha, e força não significa recusar toda forma de cuidado. Existe uma ideia de força que pode acabar nos endurecendo. É quando começamos a pensar, eu preciso resolver isso sozinho. Não quero incomodar ninguém. Eu deveria saber fazer isso.
Se eu pedir ajuda, vão achar que eu não dou conta. E aquilo que já era difícil se torna ainda mais pesado. Isso acontece muito com quem está acostumado a ser a pessoa que resolve, quem orienta, quem acolhe, quem assume, quem está disponível quando alguém precisa. Essa pessoa ela aprende muito bem a oferecer apoio, mas nem sempre aprende a receber. Só que receber apoio não significa transferir a responsabilidade pela própria vida. Você continua responsável pela decisão, pelo movimento, pelo que fará com aquilo que recebeu, mas não precisa atravessar tudo sozinho. Pedir ajuda também é uma habilidade. Receber apoio também é um aprendizado. E permitir que alguém caminhe com você também pode ser um gesto de coragem. Quando olho para a minha trajetória, percebo que pessoas diferentes contribuíram em momentos diferentes. Algumas permaneceram próximas, outras estiveram presentes apenas em uma fase. Algumas talvez nem saibam o quanto foram importantes, mas tiveram valor naquele trecho da caminhada. Existe muito das minhas escolhas na minha história, da minha persistência, da minha coragem, do meu trabalho, mas existe também um pouco de muita gente. Por isso, eu quero que você guarde uma frase deste episódio. Ser protagonista da própria vida não significa caminhar sem ninguém. Significa assumir o próprio caminho e reconhecer os anjos que participam da travessia. E eu quero transformar essa ideia em uma ação bem simples. A prática deste episódio será um pedido específico. Pense em uma situação que você está tentando resolver sozinho. Não precisa ser o maior problema da sua vida. Escolha apenas algo em que uma presença, uma escuta, uma orientação ou uma conversa possa te ajudar a enxergar uma possibilidade que hoje parece difícil perceber. E nas próximas 48 horas, procure uma pessoa e faça um pedido claro. Pode ser: você já passou por algo parecido? Pode me contar o que aprendeu? Ou: você conhece alguém que possa me orientar? Ou até: eu não preciso de uma solução, só preciso conversar. Você pode me ouvir? O objetivo não é transferir o problema. Também não é garantir que aquela pessoa tenha a resposta. É experimentar uma postura diferente. Dentro do Sisu, a solução também nasce desse movimento. Olhar para a situação com mais clareza, agir com intencionalidade e se abrir para caminhos que talvez você não enxergasse sozinho. Em vez de perguntar apenas: o que eu consigo fazer sozinho? Pergunte também: quem pode caminhar comigo neste trecho? E eu quero deixar uma única reflexão com você. Em que parte da sua vida você está tentando provar que consegue sozinho, quando poderia estar construindo junto? Talvez o próximo passo não seja fazer mais. Talvez seja permitir que alguém participe da caminhada. Antes de terminar, se você quer aplicar o Sisu com mais clareza, direção e constância, o e-book do Sisu para 2026 está no link da bio. E se quiser receber diretamente, me manda uma mensagem no Instagram com e-book Sisu. E se alguém veio à sua mente, enquanto você ouvia este episódio, compartilhe esta conversa com essa pessoa. Pode ser uma forma simples de dizer: você também faz parte da minha história. Porque ir além exige força para assumir o próprio caminho, mas não exige caminhar sozinho. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!